A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Hoje eu quero trazer uma mensagem falando que você precisa conhecer a voz do Senhor. Você precisa reconhecer como Ele fala com você. Hoje a palavra em João capítulo 10 fala sobre a parábola do bom pastor. E no versículo 4 diz: "E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos." E nós somos ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor e o seguem. Mas quando vem um estranho, um ladrão, elas fogem quando eles chamam, porque não conhecem a voz, não identificam sendo a voz de Deus. Hoje eu quero te lembrar que se você conhecer bem a voz do pastor, do bom pastor, o nosso Senhor Jesus, quando vier o ladrão, o salteador, quando vier o inimigo e chamar e falar contigo, você vai saber que não é Deus falando com você. Então você vai resistir ao mal, você vai fugir do mal, você vai literalmente correr do mal. Como José, que foi tentado, ele foi ali tentado na casa de Potifar. Aquela mulher, a mulher de Potifar, o tenta e ele literalmente corre, ele foge do pecado. O inimigo, ele vem com uma aparência não de inimigo, ele vem para tentar a gente nas nossas fraquezas, ele vem para tentar a gente, fraquezas da carne, nós habitamos no corpo, nós estamos nessa carne, então ele vai tentar aonde há uma fraqueza em nós. Mas precisamos reconhecer a voz do bom pastor, o nosso Senhor, que nos direciona. E para isso você tem que ter comunhão com Deus. E essa comunhão não se dá somente em dias de culto, na igreja, apenas um dia da semana, 2 dias na semana. É uma comunhão diária. Você precisa conhecer ao Senhor, você precisa crescer em intimidade com Deus. E você vai fazer isso buscando a Ele, orando, conversando com Ele. A oração é uma conversa. Você pode ter momentos específicos de uma oração mais centrada. Você vai para o seu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai no secreto. Mas você pode, enquanto faz alguma atividade, estar conversando com Deus. Eu tenho momentos que eu tô lavando uma louça, que eu tô fazendo alguma coisa. Às vezes até momentos que eu nem me dou conta, assim, do que eu tô fazendo qualquer atividade do dia e eu já começo a conversar com Deus, porque eu me lembro de algo que eu preciso falar com o Senhor. E não é uma coisa literalmente formal, mas eu começo a falar com Deus, porque Ele habita dentro de mim. Que você possa se lembrar que o Senhor habita dentro de ti, o Espírito Santo de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, o recebeu como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo de Deus. Se ainda não o recebeu, busque, peça ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que um mau pai que é mau, sabe dar boas coisas aos filhos. Se ele pede o pão, não vai dar pedra. Quem dirá o nosso Pai eterno, o nosso Pai celestial, não nos dará o Espírito Santo, não dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Então peça ao Espírito Santo se você ainda não tem ele habitando em você. E busque crescer em intimidade, um relacionamento, ter comunhão diária. É você literalmente todos os dias chamar pela presença do Senhor na sua casa, apresentar ao Senhor o seu dia, apresentar ao Senhor as suas preocupações, as suas alegrias, quando você levanta, quando você vai se deitar. E esse relacionamento, você vai começar a conhecer a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é como uma brisa suave, é como um sussurro. Às vezes Deus vai falar como um trovão, assim, como Ele falou lá no monte, com fogo, no Monte Sinai, que falou com o povo de Israel, mas às vezes vai ser como um sussurro suave, no vento. E nós conheceremos a voz do nosso pastor, pois somos ovelhas. Você não tem que se preocupar em identificar como o inimigo age, como ele fala, mas você precisa se preocupar em
ter comunhão com Deus, conhecer ao Senhor, conhecer ao bom pastor, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas e nós somos, né, dele. Como diz aqui no versículo 14, eu sou o bom pastor, capítulo 10 de João, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O nosso pastor é o Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote, ele é o bom pastor. Há apenas um rebanho. Como o Senhor disse, há ovelhas, né, que ainda não são desse aprisco, mas o Senhor vai buscá-las, porque são dele. E as ovelhas dele conhecem a voz dele, que você possa, né, ansiar, desejar conhecer mais de Deus, prosseguir em conhecer o Senhor. Uma palavra que Deus me deu há 2 anos atrás, eu gosto de fazer isso, e está chegando no final do ano, eu vou pedir ao Senhor para me direcionar novamente esse ano, mas eu gosto de, no final de cada ano, de cada ciclo, né, pedir ao Senhor uma palavra que me direcione para aquele ano. E há 2 anos atrás, e eu tenho guardado essa palavra agora para cada ano, prossiga em conhecer ao Senhor. É mais de uma palavra, mas foi o que o Espírito Santo de Deus me ministrou. Prossiga em conhecer ao Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos Teus, Deus. Que nós possamos conhecer a Ti e prosseguir em conhecer a Ti. Não sermos confundidos pela voz do estranho, pela voz do ladrão. Que possamos, Senhor Deus, ser guiados por Ti, pela Tua voz, pelo Teu Espírito Santo. Ajuda o Teu povo, em nome de Jesus. Senhor, se há algum espírito de confusão entre os Teus filhos, eu repreendo agora no Teu santo nome, no nome de Jesus. Vai tirando, Senhor, toda confusão, todo espírito de confusão, de contenda, e que conheçamos a Tua voz ao falar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao teu coração por meio da paz. Se você tem paz, é um sinal que o Espírito Santo de Deus está te direcionando nesse ponto. Mas se você não tem paz, se você tem uma inquietação, ore mais, entregue na mão do Senhor, porque o nosso Senhor nos direciona pela paz. O nosso Senhor vai nos direcionar com paz no coração. E se houver essa inquietação, possivelmente essa não é a escolha certa. Então, que você possa ouvir o Espírito Santo, que você possa conhecer a voz do bom pastor, que você possa identificar nos pequenos sinais do teu dia o Senhor ministrar ao teu coração. Às vezes por meio de um versículo que você leu naquele dia, às vezes por meio de um louvor que veio à sua memória. Quando vier um louvor à sua memória e você não lembra do louvor completamente, entra no YouTube, procura o louvor, ouça a letra do louvor, veja o que o Senhor tem para ministrar naquele louvor para você. Né? Muitas vezes Deus falou comigo dessa forma, louvores muito antigos que eu nem conhecia a letra toda e veio uma pequena parte. E quando eu abri o louvor, o hino, o Senhor tinha ali a revelação daquilo que eu tinha orado, daquilo que eu tinha pedido. Então, nos pequenos detalhes, que você possa, né, entender, que você possa identificar a voz do bom pastor. Porque as suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, são direcionadas pelo bom pastor. Amém? Fica na paz de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se esse vídeo contribuiu para você, se te ajudou, te abençoou, compartilhe.
Amém? Para que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Jesus, alcance cada vez mais vidas. E até mais, se Deus quiser.